manifeste e confirme o texto, porque se não confirmar o texto, eu não vou ministrar algo que está tão somente no meu coração. Daí a irmã Sabrina veio e cantou aquele hino que eu acho que é um dos hinos mais bonitos que Chiris Carvalhais canta, porque é um hino que faz você viver exatamente aquilo que está cantando. E eu falei, o Senhor está no negócio. Aí depois veio a irmã Mara, e a irmã Mara vem cantando aquele mesmo hino. Quem me vê cantando não imagina o quanto eu passei para estar aqui. E eu falei, tá bem, Senhor, o Senhor já falou demais comigo, agora vamos falar com a igreja. Então eu peço à igreja que abra os seus ouvidos, porque Deus vai falar contigo. Porque o que nós lemos não define o final da história, e sim o meio dela. A Bíblia Sagrada vai dizer assim, e chegaram a outra margem do mar. Agora onde? Na província dos Gadarenos. Então esqueça Gadara por um instante e vamos passar para o capítulo 4 do livro de Marcos, porque é no capítulo 4 de Marcos que a história começa. É justamente no capítulo 4 do livro de Marcos, a partir do versículo 35, é onde está embasada toda a mensagem que Deus tem para o teu coração, está aqui. A partir do verso 35 está dizendo assim, naquele dia, olha só como as coisas vão passar a mudar para a sua mente. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos seguiam. Ora, levantando-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água, e Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles os despertaram e lhe disseram, mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhe disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então a Bíblia vai dizer, e chegaram a outra margem do mar. Você entendeu agora? Você sabe agora onde eles estavam, o que eles passaram, e aí você pode entender o que está escrito, diaconisa Ana, no capítulo 5 do primeiro versículo, e chegaram a outra margem do mar. É sobre este chegaram que eu quero falar com você nessa tarde. Porque nós sabemos que não é fácil viver da forma que se vivem hoje em dia. Hoje em dia, amados, tem vários tipos de situações que te fazem medo. Quem nunca sentiu medo aqui? Quem nunca teve uma noite de pavor? Um dia em que você desejaria arriscar da sua história? Quem aqui nessa tarde nunca sofreu algo que te fez passar noites em claro, pensando? Quem já não acordou pela manhã achando que tudo ia ser perfeito e a noite inteira você não dormiu, pensando naquilo que sobreveio sobre você? E as perguntas que não se calam é exatamente essa: Deus, por que aconteceu justamente comigo? E o momento em que você pensa nessas coisas é justamente à noite, porque à noite a maioria das pessoas tende a inclinar a cabeça em um travesseiro. E é quando você está com a cabeça inclinada em um travesseiro que você começa a falar com Deus, direta ou indiretamente. Então é justamente quando você entra em um barco. Olha o que o texto diz no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35. É justamente quando você entra num barco e você deseja que a viagem seja tranquila. É quando você entra no barco e você almeja que tudo permaneça exatamente perfeito.
e que tudo lhe vá bem. É justamente no momento que você entra no barco e algo no barco te dá confiança. E o que é que te dá confiança no barco? Saber que Jesus está nele. Então, não importa aqui no texto se Jesus está dormindo ou acordado. E pelo que eu li no texto, aparentemente quer dizer que Jesus caiu em um sono profundo. Porque quem gosta sabe como é bom dormir com um travesseiro. E o que me chama a atenção no texto, irmãos, é que não era um travesseiro, era o travesseiro. Isso muda. Porque um travesseiro pode ser o travesseiro de Pedro, Tiago e João. Um travesseiro pode ser o travesseiro do presbítero Marcelo, do irmão Edinho, da irmã Ana. É um travesseiro, mas de quem é? Não sei. Mas quando o texto se refere ao travesseiro, é porque o travesseiro era do dono. Esse travesseiro era de Jesus. Ninguém mais dormia com ele. Porque tem pessoas que têm um olfato tão sensível que se alguém pegar o que é seu, você sente só pelo cheiro. Alguém mexeu aqui. Alguém dormiu com o meu travesseiro. Então Jesus, ele está cansado. Jesus, ele está exausto porque ele estava pregando e pregou o dia inteiro. E ele entra no barco. Quando ele entra no barco, Jesus só enxerga uma porta. A porta da popa do barco, que é a parte inferior do barco, a parte de baixo do barco. E Jesus, como quem não queria nada, foi saindo de fininho, entrou, deitou e dormiu. Porque não tem coisa melhor na vida do ser humano é de estar cansado, encontrar um lugar aconchegante, ainda que estreito, mas aconchegante, para deitar-se e tranquilizar a mente, relaxar o corpo. Então Jesus fez isso. Jesus, ele entra, ele deita, ele dorme, e os discípulos continuam a remar. Porque independente de Cristo estar no seu barco ou não, você tem que continuar remando. O problema de muitos cristãos é achar que porque Cristo está no barco, ele deve simplesmente também sentar e relaxar. E alguém pode perguntar, mas por que você está sentado? Vigia, menino, Jesus está logo aqui embaixo, dormindo, descansando. Eu vou me preocupar se ele está aqui. E o maior erro do ser humano é pensar que pode descansar simplesmente porque ele está no barco. E observe o que o texto diz. O texto diz que estava uma calmaria só. E eu imagino, sabe o que, diaconisa Ana Maria? Pedro dizendo assim: Tiago, você viu a palavra que ele ministrou ali? Ei, João, você percebeu ali o que foi que ele disse? Que sermão foi aquele? Que mensagem foi aquela? Porque quando tudo está tranquilo no ambiente, a gente só quer mesmo é contar as glórias que Deus fez. E o objetivo disso é saber que Ele está conosco. E Ele está dormindo para preparar um novo sermão e a nossa alma se regozijar. Mas o maior medo do cristão é perceber que tudo está indo bem demais. Quando tudo parecer que está muito perfeito, desça de imediato e comece a orar, a perguntar: Deus, o que é que está acontecendo mesmo? Porque tem pessoas que acham que estar em paz é estar tudo quieto. Não vê? Você que é mulher, que é mãe, que diz assim: eu não vejo a hora das aulas começar para esses meninos me deixar em paz. E você acha que o silêncio, a quietude de tudo é símbolo de paz, e não é. É símbolo simplesmente de tranquilidade. O que você quer, na verdade, não é viver em paz longe dos seus filhos. Não, não é isso. Porque se os filhos se distanciam de você, você começa a ficar angustiado. A verdade é essa. Então o que você está precisando é de um momento de tranquilidade. Este momento de tranquilidade, de fato, é que deve meter medo em nós. Porque quando tudo está tranquilo demais, é porque tem alguma coisa para acontecer. E quem é que mostra isso para nós? É o texto. A Bíblia diz que os discípulos estavam todos calmos.
tranquilo. A única coisa que eles conseguiam ouvir era o barulho do mar e a brisa suave naquele momento. Os discípulos não estavam preparados, eles não sabiam o que ia acontecer, pois calmaria. Quando de repente a Bíblia diz que começou um grande temporal de vento. É quando o vento sopra que o cristão se desespera. Porque o vento tem um poder autodestrutivo. Ele consegue arrancar coisas dos seus devidos lugares. Note que a Bíblia não está citando uma tempestade de chuva, água caindo, muita água. E existem no mínimo 4 tipos de tempestade: a tempestade solar, a tempestade de vento, a tempestade de areia, a tempestade de chuva, que é tradicional, que nós conhecemos. Neste dia aqui, foi uma tempestade de vento. E qual era o intuito do vento neste momento? Tirar da rota em que o barco estava sendo guiado. Isso acontece com a nossa vida o tempo todo. Por quê? Porque nós somos eternos remadores. E a Bíblia vai dar um termo para a palavra remador, lá no livro de Coríntios. Paulo vai falar sobre o remador, e ele vai dizer que esta pessoa que está remando é chamado de rupereta. Nunca se esqueça desta palavra. Rupereta significa remadores da parte mais baixa. É quem mais sofre. É quem suporta toda a carga. É quem faz o barco andar. É quem faz as coisas fluírem. Você está entendendo? Porque às vezes você pergunta, mas por que eu pego a parte mais pesada?